o milagre do Espírito no cumprimento da promessa de um coração novo faz parte da notícia feliz do Evangelho. Tudo se fez novo e a tristeza do fracasso, da impossibilidade de obedecer à lei, cedeu lugar para a alegria de tê-la no coração e ser ajudado por Deus para obedecê-la. Paz, eu sou o pastor Wellington Salles e é um grande prazer estar novamente aqui para que unidos possamos fazer as nossas considerações a respeito da próxima lição que faz parte do quarto trimestre de 2024 de estudo das lições bíblicas dominicais, que tem como tema a promessa de um coração novo. Antes de darmos continuidade, eu quero gentilmente fazer o pedido a você que não é inscrito no canal, que se inscreva, curta, comente, compartilhe. Fazendo isso, você me ajuda muito a ter condições de continuar por aqui produzindo materiais semelhantes a estes. Tendo feito o meu pedido, nós vamos tentar responder as nossas iniciais perguntas, porque em respondendo as informações que dela tivermos, nos ajudarão a seguir essa jornada de compreensão a respeito dessa temática do coração novo. Primeira pergunta é a seguinte: sobre qual perspectiva estudaremos esta lição? Nós, em primeiro lugar, estudaremos essa lição sob a perspectiva do fracasso da religiosidade. Compreendendo o fracasso da velha religiosidade, nós vamos dar ênfase, naturalmente, à felicidade do sucesso do novo coração. Durante muitos anos, o povo de Israel serviu a Deus apenas com um coração religioso, restringindo o relacionamento com Deus apenas ao cumprimento de leis e tradições humanas, ou seja, a obediência por muitos anos do povo de Israel era avaliada por eles mesmos a partir do exterior, sendo que, em alguns casos, o exterior não estava em coerência com o interior, ou seja, um exterior aparentemente santo e um coração distanciado de Deus. É nessa perspectiva que nós compreendemos a necessidade do milagre do novo, essa perspectiva da obediência a partir de dentro, do interior renovado. Nós estudaremos essa lição sob qual perspectiva? Em segundo lugar, sob a perspectiva da promessa do Antigo Testamento. Deus fez promessas ao seu povo a respeito de operar neles um novo coração. Ezequiel 36, versículo 26 e 27. O profeta usa a figura da substituição de um coração de pedra para um coração de carne. Esse coração de pedra é um coração resistente à disposição de obedecer a Deus e à promessa graciosa de Deus, que foi dita pelo profeta Ezequiel, também dita pelo profeta Jeremias, é a promessa da graça, a promessa de um coração de carne, de um coração novo que, entre outras características, é avaliado pela disposição de obedecer a Deus. A terceira perspectiva sob a qual nós estudaremos essa lição é a do milagre da promessa. Nosso Senhor elucidou essa questão ao abordar o assunto do novo nascimento com Nicodemos, um religioso conceituado em Israel, em vista do fracasso da velha religiosidade, em vista da promessa graciosa de um coração novo. Nós vamos, no Novo Testamento, compreender o fato, o cumprimento desta promessa, que, entre outras coisas, é reconhecido pelo milagre do novo nascimento, também chamado de regeneração. Segunda pergunta é a seguinte: o que abordaremos nesta lição? Primeiro,
o coração na perspectiva bíblica. Segundo, o coração de quem está em Deus, tem relacionamento com Deus. Terceiro lugar, nós veremos promessas para o coração. Em vista destes três tópicos, nós consideramos também, em terceiro lugar, os nossos objetivos. Quais os objetivos dessa lição? Conceituar a palavra coração de acordo com a Bíblia, destacar a nova perspectiva da vida de quem tem um coração novo e, em terceiro lugar, as promessas, elencar as promessas para o coração novo. Tendo feito essas considerações de qual perspectiva nós estudaremos, o que nós abordaremos e quais os objetivos dessa lição, vamos à nossa introdução, porque é nela que nós começamos a observar algumas coisas importantes. A primeira delas é a singularidade da perspectiva bíblica a respeito do coração. Como nós veremos, o termo, a palavra coração, ela tem uma pluralidade de conceitos e de usos, de sentidos muito grandes. Por isso, no nosso estudo é necessário que nós, entre aspas, refinemos nosso estudo sob a perspectiva da Bíblia. Em outras palavras, nós vamos estudar o coração sob a perspectiva singular que a Bíblia tem dele. Na introdução, nós também somos informados a respeito da definição da perspectiva bíblica do coração. A palavra se refere à realidade da vida interior de cada pessoa. Por isso, faz sentido o fato de que a Bíblia se mostra como uma espécie de manual para o coração. Nesse sentido, também nós observamos de maneira ainda mais clara as orientações bíblicas como cuidar do coração, guardar o coração. E também é na introdução que nós somos apresentados as promessas para o coração na Bíblia. As promessas para o coração são temas desta lição. Logicamente, promessas para o coração, para o homem interior, com base nas escrituras sagradas. Então, singularidade da perspectiva bíblica, nós vamos entender coração estritamente a partir do que a Bíblia diz. Definição da perspectiva bíblica, é necessário nós começarmos logo a entender que coração diz respeito biblicamente ao homem interior, e também nós vamos observar as promessas para o coração, para o homem interior, logicamente baseados na Bíblia. Tendo dito isso, vamos ao nosso primeiro ponto: o coração na perspectiva bíblica, na perspectiva exclusiva, singular da Bíblia Sagrada. A palavra coração é famosa pelas suas possibilidades comunicativas. Eu sei que você sabe disso. A depender do contexto comunicativo, do gênero literário, se narrativa, se profecia, se poesia, e da cultura, coração pode se apresentar com significados diversos. Até hoje, a palavra coração ela tem a possibilidade de ser utilizada no âmbito comunicativo com uma variedade de propósitos, porque é uma palavra que em si mesma tem uma possibilidade muito grande de uso e, naturalmente, de sentidos, a depender do contexto em que ela é utilizada. A palavra coração é uma daquelas palavras preciosíssimas que dela se pode, eu diria assim, obter uma série de significados a depender do que se pretende comunicar. Por isso, no nosso estudo, é necessário que nós compreendamos o que a Bíblia
diz sobre o coração e como a Bíblia lida com o coração, qual é o sentido bíblico do uso da palavra coração. Por isso, nosso primeiro subponto, o coração na Bíblia. De modo geral, essa palavra se refere, como nós já dissemos, ao homem interior, a fim de revelar o centro. Não se esqueça dessa palavra, centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. Por que eu pedi que você atentasse para a palavra centro? Porque no contexto social em que Israel inicialmente habitou, antes da experiência de cativeiro no Egito, o órgão do corpo humano que trazia consigo o sentido de sentimento, de pensamento, de emoção, ou seja, o órgão que representava a totalidade do ser humano, especialmente no contexto social da Mesopotâmia, era o fígado. Mas no contexto cultural egípcio, não era o fígado, era o coração. Na realidade cultural e comunicativa egípcia, coração, entre outras coisas, simbolizava esse lugar central do ser humano, tão central que representava o ser humano por inteiro, a centralidade das suas emoções, a centralidade dos seus pensamentos, a centralidade da sua consciência. Parece que no contexto comunicativo judeu houve essa influência comunicativa egípcia para que se compreendesse o coração, o uso do coração, o uso da própria palavra de Deus para coração no âmbito comunicativo de Deus com o povo de Israel. E a respeito de coração na Bíblia, além dessa informação extra, em primeiro lugar, nós precisamos considerar que era uma palavra muito recorrente. Por exemplo, ela aparece em pelo menos 860 vezes no Antigo Testamento. No Novo Testamento, os números não são precisos porque se considera a palavra coração e os outros sinônimos de coração. Portanto, há aí números divergentes a respeito da quantidade de vezes que a palavra coração aparece no Novo Testamento. Mas perceba a recorrência, a importância comunicativa da palavra coração a partir das vezes que ela aparece no Antigo Testamento. Leb, a palavra hebraica para coração, é coração, mente, meio de centralidade. Perceba aí a ideia de centralidade presente novamente. A palavra leb e seu sinônimo lebab aparecem 860 vezes no Antigo Testamento. Segunda informação interessante sobre coração nessa perspectiva bíblica é a respeito dos significados da palavra coração no Antigo Testamento. Primeiro significado: coração é o lugar do desejo, propensão, disposição ou vontade. Êxodo 7,14 está escrito: o coração de Faraó está obstinado, ou seja, não há uma propensão, não há um desejo, não há uma disposição, não há uma vontade. Nesse caso de Faraó, de liberar o povo de Israel. Coração é considerado no Antigo Testamento como o lugar das emoções. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Coração no Antigo Testamento é considerado o lugar do conhecimento e da sabedoria. Deuteronômio 8,5. Sabe, pois, no teu coração, lugar do conhecimento,
da consciência, da sabedoria. Coração no Antigo Testamento, o lugar da consciência e do caráter moral. Segundo Samuel, capítulo 24, versículo 10. E o coração doeu a Davi, ou seja, um pesar na consciência por uma transgressão de leis, de princípios morais. Então perceba a possibilidade comunicativa, como eu tenho dito aqui, da palavra coração e como ela é usada no Antigo Testamento. É um lugar de desejo, propensão, vontade, é considerado lugar das emoções, é considerado lugar do conhecimento, da sabedoria, é considerado o lugar da consciência e do caráter moral. Em outras palavras, no Antigo Testamento, a palavra coração diz respeito às coisas que constituem o homem interior. Essa parte espiritual do homem. Coração representa o ser interior do homem. O próprio homem, nesse sentido, é fonte de tudo o que ele faz. Em se tratando desse uso da palavra coração na Bíblia, o estudo da palavra coração sob a perspectiva bíblica, que é o que nos interessa, nós precisamos considerar também os significados da palavra coração no Novo Testamento. E para todos os efeitos, o significado da palavra coração no Novo Testamento é o de lugar da natureza moral, da vida espiritual. É um lugar de tristeza, é o lugar da alegria, é o lugar dos desejos, é o lugar dos afetos, é o lugar das percepções, dos pensamentos, do entendimento, das intenções, do propósito, da vontade. Ou seja, segue a mesma perspectiva de sentido, de significado do Antigo Testamento. A palavra coração no Novo Testamento é carde. E aí nós temos as desinências, as palavras que surgem a partir desse radical cardi, cardiologia, ciência do coração, cardiologista, o médico do coração, cardiopatias, doenças do coração, e quase todas as vezes palavras referentes ao coração, elas são feitas a partir desse radical grego cardi. E o Novo Testamento utiliza cardi, coração, para representar o homem interior, a constituição, a parte espiritual da constituição do homem, que é feito de 3 partes: corpo, alma e espírito. No Novo Testamento, coração significa o homem interior. É para a dimensão desse homem interior que a Bíblia aplica a palavra coração. Tudo o que faz parte da nossa alma e espírito. Com atenção especialmente para a alma, porque quando nós percebemos o uso da palavra coração, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, ela está muito ligada ao lugar dos afetos, dos sentimentos, dos pensamentos, da consciência. E o lugar dos afetos, dos sentimentos, da consciência, dos propósitos, das intenções, da vontade, é a nossa alma. Inclusive no Antigo Testamento, há algumas vezes em que alma e coração são utilizadas juntas, e também algumas vezes em que alma e coração são apresentadas, a depender do contexto, como sinônimo, ou seja, alma e coração significam a mesma coisa. Todas essas informações é para que a gente entenda o uso da palavra coração na Bíblia. A gente tem essa restrição de entendimento de coração na Bíblia, já desprezando, como já ficou claro, a palavra coração como órgão do corpo humano, se bem que a Bíblia também fala sobre coração como órgão do corpo humano, mas de maneira mais abundante é coração, significando o homem interior. Segundo subponto, a circuncisão
do coração. De fato, a circuncisão foi um ato físico estabelecido por Deus para os descendentes de Abraão. O que é circuncisão? É a remoção do prepúcio do órgão masculino, da pele que recobre a glande do órgão masculino. Existe uma série de explicações que vão desde princípios de higiene e saúde até explicações espirituais acerca da necessidade da circuncisão, esse ato físico, que não é uma novidade do povo de Israel. O contexto religioso em torno do povo de Israel também era reconhecido por esse tipo de ato físico, mas é no contexto religioso de Israel que ele tem essa representação mais específica de, inclusive, propriedade de um Deus, propriedade nesse caso do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Há inclusive quem diga que a circuncisão, esse sinal no órgão masculino, era para guardar o homem de esquecer da lei de Deus e dos princípios morais da lei de Deus. Como na maioria das vezes, em relação ao homem, o deslize era em relação a relações sexuais, todas as vezes que ele fosse de maneira imoral, em desrespeito à lei de Deus, realizar um ato sexual, ele olharia para o órgão e lembraria do seu compromisso com Deus. Mas é uma hipótese. Para todos os efeitos, a circuncisão era o símbolo de que aquele povo tinha um dono. Para todos os efeitos, a circuncisão era um símbolo de que aquele povo estava aliançado com Deus, portanto, sob a obrigatoriedade de obedecer à lei de Deus. Mas, com o tempo, essa marca física foi perdendo a validade, porque, muito embora se tivesse essa marca física, o coração não estava comprometido com Deus. E aí que nós consideramos isto no contexto de ensino de Paulo em Romanos 2, 25 a 29. O que é que Paulo tenta explicar aqui? Primeira coisa, os judeus tinham transgredido particularmente a lei mosaica, esvaziando a circuncisão de seu real significado. Ou seja, se a circuncisão tinha um significado de que o circuncidado era alguém que obedecia a Deus, estava aliançado com Deus, era da propriedade de Deus, a desobediência que partia do coração fez com que esse símbolo não tivesse mais um significado. Ou seja, você tem a marca, mas a marca não diz mais nada sobre você, porque no seu coração você é desobediente. O que Paulo quis dizer nesse ensino a respeito da circuncisão? A obra do Espírito, que deriva-se de uma vida centrada em Deus, e não a possessão da circuncisão. Ou seja, o que marca, na perspectiva de ensino de Paulo, a circuncisão do coração, é de que não haverá mais uma marca no corpo como sinal de obediência a Deus, porque isso foi invalidado. Agora, a marca é uma marca produzida pelo Espírito no coração, a circuncisão do coração, a retirada daquilo que impedia a nova vida, a disposição de obediência a Deus, a falta de fé do coração. Agora se tem, portanto, uma verdadeira obediência. O que é que Paulo quer ensinar nesse contexto aqui de Romanos 2, 25 a 29? É que para ele, quer obedecesse por fé sem ser circuncidado, quem obedecesse por fé sem ser circuncidado,
seria tido por Deus como circunciso, porque a verdadeira circuncisão é a do coração. Paulo desafiou tanto a mente religiosa dos judeus que chegou ao ponto de dizer, olha, para Deus, um gentil que não é circuncidado pode ser tido como um aliançado e propriedade dele, se no seu coração ele obedecer a Deus. É nessa perspectiva que o apóstolo Paulo diz assim, a circuncisão não é nada. O que é válido agora na nova aliança é a marca de que eu sou propriedade de Deus no coração. Mas é uma marca que eu faço com as mãos humanas? Não. É uma marca operada pelo Espírito de Deus. É nesse sentido que nós consideramos o desuso espiritual da circuncisão física, logicamente, a necessidade de uma circuncisão espiritual. Jeremias 4:4 está escrito: circuncidai-vos ao Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém. Ora, se a antiga aliança perdeu a validade, se ela envelheceu, a marca de quem estava aliançado com Deus nela também perdeu a validade. Se vem a nova aliança, também vem com ela uma nova marca dos aliançados com Deus por meio dela. E essa marca não é mais exterior, não diz respeito mais aos meus méritos, não é feita mais com mãos humanas, é resultado de uma obra milagrosa do Espírito. Nós fomos circuncidados, nós temos a marca no coração. A obra da circuncisão, nesse sentido, nós precisamos considerar isso, é uma obra operada por Deus, espiritual. No Novo Testamento, o que atesta a nova aliança não é mais uma marca física, mas a obra realizada pelo Espírito Santo no coração da pessoa. Ou seja, com a atualidade da nova aliança, outra marca entra em validade. E sobre essa circuncisão do coração, nós não podemos esquecer o seguinte: ela é uma obra exclusiva do Espírito Santo. É uma obra de transformação e é uma obra para o relacionamento com Deus. E aí cabe nós fazermos a leitura de Colossenses 2:11. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. Terceiro subponto, um coração novo. Promessa no contexto da nova aliança. Essa nova aliança não seria mais conhecida pelas marcas físicas, ritualísticas e externas, mas teria a ver com o interior da pessoa, pois Deus escreveria a sua lei no coração e poria a sua lei no interior da casa de Israel. Então é no contexto da nova aliança que se compreende a promessa do coração novo. Nós também entendemos essa promessa do coração novo no contexto específico da salvação. Paulo faz referência a essa obra com a palavra espírito em vez de letra, Romanos 2:29, pois a lei de Deus estaria dentro do ser humano que passasse pela obra de regeneração promovida pelo Espírito. Porque o Espírito vivifica, ou seja, regenera, dá uma nova vida, dá um coração novo. Mas a letra mata. E letra aqui não diz respeito a conhecimento teológico, eu acredito que a gente já venceu essa ignorância de interpretação bíblica, mas sim essa disposição falsa de se comportar externamente como se obedecesse à lei, mas com um coração transgressor da lei ou obedecendo à lei por outras motivações. Tendo dito isso, vamos ao nosso segundo ponto. Coração de quem está em Deus. Quais são os aspectos do coração de quem está em Deus? É um coração inclinado a Deus, é um coração consciente,
e um coração que está sob a visão e o conhecimento de Deus. Primeiro subponto, primeiro aspecto de um coração de quem está em Deus é que é um coração inclinado a Deus, ou seja, tem afeto, tem disposição para as coisas de Deus. É o homem interior voltado para as coisas de Deus. Quando uma pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, ela passa pelo processo do novo nascimento, da regeneração. Portanto, passa a ser uma nova criatura. Isto é, uma obra exclusiva de Deus. Essa nova natureza tem uma característica: disposição para as coisas de Deus, o que a faz contrastar com a velha natureza reconhecida pela indisposição às coisas de Deus. Portanto, o homem interior, um coração novo, um homem novo, tem uma disposição para as coisas de Deus. Isso é reconhecido, inclusive, no próprio diálogo da revelação do novo nascimento de Jesus e Nicodemos, quando Jesus utiliza o verbo ver o reino, e quando Jesus utiliza o verbo entrar no reino. Isso manifesta, em primeiro lugar, que o novo nascimento impacta a nossa visão. Um homem novo, um coração novo, inclinado para Deus, ele vê as coisas pela perspectiva da nova natureza. Ele faz a leitura das coisas sob a perspectiva dos princípios de Deus que agora fazem parte da sua natureza. Olha o que Cristo disse, João 3,3. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O impacto na visão. E o segundo impacto é o impacto da comunhão. Comunhão com o reino, fazer parte do reino, é o sentido da palavra entrar. Jesus respondeu, João 3,5, lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino sem nascer da água e do Espírito. Novo nascimento, comunhão com o reino, ser propriedade do reino, estar no reino, ser preenchido pelo reino. Qual é o resultado do impacto da visão, do impacto da comunhão, do novo nascimento de um coração novo? Assim, quem tem um coração regenerado, transformado, participa do reino de Deus, entra e, consequentemente, se inclina para as coisas do Espírito a fim de viver de acordo com os mandamentos de Deus. Outro aspecto de um coração que está em Deus é um coração, segundo subponto, consciente, como centro da vida interior do ser humano. No coração meditamos, ponderamos e avaliamos. Por isso está aí, no coração, no homem interior, na alma, o lugar da consciência. O coração consciente é reconhecido pelos seguintes aspectos: vigilância, sobriedade, maturidade e consciência de juízo. Um coração consciente, um homem interior consciente, tem a capacidade de estar alerta nas circunstâncias que fazem parte da sua vida. Um novo nascido, um novo homem interior, um coração novo, tem a disposição e a competência da sobriedade, ou seja, uma visão correta das coisas e uma visão correta de si mesmo. Ele não é desequilibrado. Um coração novo, um homem interior novo, um novo nascido, ele possui maturidade, ou seja, uma ideia de existência fundamentada nas doutrinas bíblicas. E, por fim, um homem interior, um coração novo, ele é consciente da ideia do juízo, no sentido de que ele sabe que Deus vê o seu coração e vai ou recompensá-lo ou condená-lo
a partir das intenções da sua alma, do seu coração. Assim, quem recebe um coração novo, transformado pela nova natureza a partir da palavra de Deus, tem a capacidade de guardar seu coração e o que se passa ao seu redor, de maneira que possa desejar fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Terceiro subponto, Deus vê o coração. Essa é uma verdade muito comum, eu diria que faz parte do alfabeto da vida cristã. Deus vê o coração. Por que Deus vê o coração? Porque Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Por que Deus vê o coração? Porque Ele é o Criador, Ele criou um coração, Ele conhece sua obra. Por que Deus conhece o coração? Porque Ele é juiz, Ele vê as intenções do coração para condenar a obra ou para recompensar a obra. Inclusive, é nessa perspectiva que existe o tribunal de Cristo para todos os crentes, para julgar, para avaliar, não os números. Deus não se interessa com os números, Deus não se interessa com o volume das obras, Deus se interessa pelas intenções das obras. O olhar de Deus está fito sobre as intenções do coração. Deus vê o coração. Vamos agora ao nosso terceiro ponto, promessas para o coração. Primeira promessa de um coração feliz. Segunda promessa é para um coração cheio de amor. E a terceira promessa é a do penhor do Espírito, a garantia no coração. Primeiro subponto, um coração feliz. Quando o ser humano tem um novo coração, como resultado da obra realizada por Deus por meio de seu Espírito, a felicidade é uma realidade. Esse artigo, entre aspas, que a cada dia parece ser tão caro, tão raro, é uma promessa de Deus para o coração. Felicidade. Você tome posse da promessa de Deus para o coração. Felicidade. Mas a felicidade que Deus promete ao coração não é algo que se possa ter pelos nossos próprios esforços, por aquilo que a gente pode comprar ou por aquilo que a gente pode adquirir. Não diz respeito a isso, mas está relacionada à obediência a Deus. Um coração novo é feliz pela disposição de obedecer a Deus. A obediência é a causa de um coração feliz. Isso fica claro tanto no Antigo Testamento como de maneira ainda mais clara no Novo Testamento. Como a gente percebe isso no Antigo Testamento? É só ler o Salmo de número 128, verso 1 e 2. Está escrito: feliz é aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos. Feliz serás e te irá bem, ou em outras palavras, prosperará. Onde é que reside a felicidade aqui? Onde é que reside a bem-aventurança? Qual é a causa da satisfação? Obediência. Feliz é o que teme, ele vai ser próspero e bem-aventurado nos seus caminhos. Esse mesmo princípio, entre aspas, é transportado, é conduzido para os horizontes do Novo Testamento. A ideia de que a alegria está relacionada à obediência, resultado da obediência. E, como nós sabemos, isso fica muito bem exposto no Sermão do Monte. Felizes são os pobres de espírito, felizes os que choram, felizes os mansos, felizes os que têm fome e sede de justiça, felizes os misericordiosos, felizes os puros de coração, felizes os pacificadores, felizes os perseguidos por causa da justiça. Aqueles que têm a disposição de obedecer
Os princípios novos do reino de Deus são felizes. Tem um coração feliz. Segundo o subponto, um coração cheio de amor. O apóstolo Paulo escreve: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Esse versículo é interessante, que nós observamos o apóstolo Paulo, para falar dessa plenitude do amor no coração novo, utilizando algumas figuras de linguagem para explicar melhor o que ele quer dizer. E a primeira figura de linguagem utilizada por Paulo aqui é que ele apresenta o amor como se fosse uma espécie de líquido, uma água. Por isso ele usa o verbo derramar, porquanto o amor de Deus está derramado. Onde que o amor de Deus, essa água, essa corrente do amor de Deus é derramada? No coração, e o coração aqui, segundo a figura de linguagem do apóstolo, é uma espécie de vaso, de receptáculo. Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração. Ou seja, o nosso coração está cheio, preenchido do amor de Deus. Quem encheu? O Espírito. Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. O Espírito de Deus direcionou a fonte do amor de Deus para o nosso coração até enchê-lo plenamente. Qual é o resultado disso? A ausência de lugar para a confusão. Em outras palavras, a ausência de lugar para a decepção, a ausência de lugar para a frustração em relação ao amor de Deus. A segurança do amor de Deus preenche o nosso coração, de modo que não existe lugar para a decepção. Nós nos decepcionamos com pessoas, mas jamais nós nos decepcionaremos com o amor abundante de Deus que já encheu pelo Espírito o nosso coração. Em terceiro e último lugar, terceiro subponto, o penhor do Espírito no coração. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. O contexto aqui de 2 aos Coríntios 1, 21 e 22 é de perseguição ao ministério, à identidade, à moralidade do apóstolo Paulo. Isso ele está falando de confirmação dele, do seu ministério em relação aos coríntios. E nesse sentido ele apresenta o Espírito como o penhor no nosso coração. O que é que Paulo quer dizer aqui com esse versículo? Primeiro, ele quer dizer sobre legitimidade. Se alguém estava acusando ele de ser um falso pregador, ele aponta nesse versículo o fato de que o seu ministério é legítimo porque quem o consagrou, quem o ungiu foi Deus. Mas o que nos confirma convosco em Cristo, o que nos ungiu é Deus. O que é que Paulo quer dizer em segundo lugar nesse versículo? Ele quer dizer sobre propriedade, o qual também nos selou. Tem uma versão bíblica que diz assim: o qual também nos identificou como sua propriedade. O que Paulo quer dizer nesse versículo? Ele quer dizer sobre garantia e deu o penhor do Espírito em nosso coração. A certeza de que as promessas de Deus vão se cumprir é a presença do Espírito em nosso coração. Para Paulo é o seguinte: podem falar de mim o que quiser, mas quem me ungiu é Deus. Meu ministério é legítimo. Podem me acusar do que for,
Deus já me identificou como sua propriedade pelo seu Espírito. Podem se levantar contra mim com mentiras, mas no meu coração eu tenho a garantia de que são as palavras de Deus, não a dos homens, que vão se cumprir. Glória a Deus! Você e eu temos um novo coração, e isto é resultado da obra milagrosa, sobrenatural do Espírito Santo. Nosso coração, pela fé e por causa da obediência à palavra de Deus, é feliz. O nosso coração, por uma obra milagrosa do Espírito, é cheio de amor, tão cheio que não há lugar para decepção, e o nosso coração está cheio da segurança, da garantia de que as promessas de Deus, todas, vão se cumprir. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre.